Olá pessoal, eu sou o professor Messias Soares, vou iniciar agora com vocês uma super revisão de raciocínio lógico para o concurso do TRT. Dividi em duas partes, tá? Até para a gente ter um aproveitamento melhor de cada questão, ok? Então depois, dá uma olhadinha lá no conjunto dos vídeos, você vai encontrar o segundo vídeo, então, dessa revisão, beleza? Bora começar a resolver questão e ver algumas dicas importantíssimas. Vamos lá. Primeiro problema, gente, entra na parte da lógica proposicional. Então, vamos lá. Tem o texto aí, né? O Sebrasp tem esse hábito de colocar um código, tá? Então diz assim: considere a seguinte proposição P. Olha só. Se produz as informações de que o Brasil necessita, o IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas e justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados. Tá? Então, nós temos esta proposição colocada aí nesse texto. Muito bem. Vem a questão número 1 sobre ela, que diz assim: tendo como referência o texto, tá, o qual a gente falou agora, verifica-se que a quantidade de linhas da tabela verdade da proposição P que apresentam valor lógico falso é igual a quanto? Então tá aqui, gente, essa questão, estilo aí da prova do TRT, né? A, B, C, D, E, não é o certo ou errado que o CESP ou o Sebrasp faz habitualmente. Bom, gente, o que a gente vai fazer agora? Primeiro de tudo, gente, a questão, ela não quer saber quantas linhas tem a tabela verdade. Isso aí é outra história. Ela quer saber, na verdade, quantas vão apresentar o quê? Valor lógico falso. É isso que ela quer, tá bom? Então, gente, vamos lembrar um detalhe. Primeiro, eu preciso ver a estrutura lógica. A estrutura lógica, ela me mostra aqui o seguinte, ó. Eu tenho um se, e onde tem um se, em algum lugar tem um então. Então diz assim, ó, se produz as informações de que o Brasil necessita, bem aqui entra o então, ó. Então, o IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas e justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados. Observem que bem aqui aparece uma conjunção. Então, vamos fazer uma simbolização. Essa primeira declaração que está dentro do se, eu vou chamar de A. Então, né, olha lá, se, tudo isso aqui, ó. Então, aí vem, o IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas, vou chamar de B. Aí vem a conjunção, ó, e justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados. Vou chamar de C. E aqui, como está dentro do então, ó, eu vou separar do então, formando uma conjunção dentro do então, tá? Da condicional, beleza? Muito bem, gente. O que a gente vai fazer agora? A gente tem dois caminhos, tá? Um é fazer a tabela toda, Bora lembrar que como eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 proposições, pela fórmula é 2 elevado ao número de proposições, então 2 à terceira. Significa que eu vou ter aqui, ó, 8 linhas, tá? Se eu fizesse a distribuição na tabela verdade, então eu teria 8 linhas, tá? Mas não é o que é necessário na questão. O que ele quer é saber apenas aqui, ó, quantos são os valores lógicos, o quê? Falsos, tá? Tanto que nem chega a ter 8 aqui na alternativa, ó. O cara já chuta logo isso aí, tá bom? Então, gente, bora fazer o seguinte. Vou fazer a seguinte jogada. Olha só. Vou repetir aqui. A, então, B e C. Para a gente pegar aqui uma ajuda, bora fazer o seguinte. Como a operação principal é a condicional, bora lembrar que uma condicional só dá resultado falso se a primeira é verdadeira e a segunda é o quê? É falsa. É a única hipótese dela ser o quê? Falsa. Tudo bem? Então, obrigatoriamente, quem está aqui no se, ó, você vai dizer que é verdadeiro. Porque você quer forçar
os resultados falsos. Vejam que aqui eu não vou fazer toda a tabela verdade, embora pudesse. Tá? E veja bem, aqui, gente, esse lado aqui, ele precisa dar falso. Esse lado aqui precisa dar falso. Tá? Então, de que maneira uma conjunção pode dar falso? Vamos lá. A conjunção, pela operação lógica, vamos anotar aqui, pela regra, a conjunção ela só é verdadeira quando todas forem o quê? Verdadeiras. O que acontece então? Já que nesse caso eu preciso que aqui dê falso, tá? Para ocorrer aqui, ó, a Vera Fischer, né? A Vera Fischer é falsa. Para ocorrer a condicional falso, então eu preciso que isso aqui seja falso para eu saber quantos valores lógicos falsos tem a operação. Então, eu posso combinar todas as possibilidades desde que não seja todas o quê? Verdadeiras. Então eu tenho uma primeira, verdadeiro com falso, uma segunda, um falso com verdadeiro e uma terceira, um falso com um falso. Em todas elas aqui, ó, em todas elas, o resultado lógico vai ser o quê? Falso, tá? Essa conjunção, em todas essas combinações aqui, vai ser o quê? Vai ser falsa. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou ter na condicional, tá? Lembrando que é necessário que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa, tá? Antes que você pense assim, mas vem cá, e aí, se aqui for falso? Se aqui for falso, gente, não tem jeito de dar falso. Então, estou indo atrás do que o problema me pede. Então, eu sou obrigado a determinar que a primeira proposição seja o quê? Verdadeira. Se aqui for falso, eu não consigo o resultado falso. Então, vamos lá. Eu tenho um verdadeiro com um falso uma vez, um verdadeiro com um falso o quê? 2 vezes. Eu tenho um verdadeiro com um falso 3 vezes. Então, eu vou obter por 3 vezes dentro das 8 linhas, lembra lá? Dentro das 8 linhas, por 3 vezes eu vou obter resultado lógico falso. Portanto, aqui a gente marca na letra C. Não tem mais nenhuma combinação possível que chegue, né, a um resultado falso nessa questão. Tudo bem? Então, gente, muita atenção, observe a diferença na pergunta. Tem questão que vai querer saber o número de linhas. Então, é só aplicar a formulazinha 2 elevado a n. Vai ter questão que vai querer saber o seguinte, olha, quantos verdadeiros tem, quantos falsos tem. Isso você vai ter que ficar atento. Se ele quer saber só a quantidade de valores lógicos, falso ou verdadeiro, aí você tem que entrar na parte da operação de fato, tá bom? Então, gente, bora agora para a segunda questão, porque essa questão ainda é sobre o mesmo enunciado, só que agora ela quer outra historinha aqui. Vamos dar uma olhada aqui então. Tá? Só lembrando, a frase é a mesma que a gente viu ainda agora, mas vamos ver o que a questão 2 diz. Assinale a opção que apresenta uma proposição, uma proposição que equivalente à proposição P apresentada no texto que foi colocado lá, né? 1A4-1, tá? Então, ele quer uma equivalente. O que a gente fez aqui, gente, tá? Olha só, a gente fez uma condicional, lembrando, né, o que a gente viu ainda agora, a gente fez uma condicional e dentro do então tinha uma conjunção, tá? Então, deixa eu fazer a simbolização que a gente fez ainda há pouco, que é para a gente poder se guiar, tá? Então, a gente fez assim, né? Era, vamos dizer assim, era A, então B e C, ok? A, então B e C. O que eu vou fazer agora? Nesse momento, eu vou olhar um pouquinho a alternativa. E essa é uma dica importante. Se você quer fazer problema de equivalência lógica, principalmente no formato ABCDE, não adianta você querer gerar logo o seu resultado. Dê uma olhada na alternativa, porque ele vai dar uma dica, né, de que caminho você vai chegar, né, qual é a melhor solução. Por quê? Principalmente a condicional, ela tem 3 situações básicas para a qual você chegue no resultado. Uma é negação, que não é o caso, e as outras 2 são equivalências. Ou seja, uma dessas 2 vai aparecer. Então, o que vai acontecer? Bora olhar aqui a alternativa. Ó. Letra A tem um se,
letra B tem se, letra C tem se. Bora dar uma olhadinha nas outras duas aqui, gente, olha. Letra D tem se, letra E tem se. Ou seja, todas as alternativas são se então. Então, o que acontece, gente? Seria isso aqui, ó. Forma primitiva. Toda vez que você tem um A, não vou nem usar aqui o A e o B e o C para não confundir. Vamos lembrar aqui geral, tá? Toda vez que eu tenho assim, M, então, N, a gente usa a chamada contrapositiva. Como é que funciona a contrapositiva? Você troca, você mantém a condicional, tá? A contrapositiva mantém a condicional. Aí você troca as proposições de lugar. O N e o M trocaram de lugar, as duas proposições trocaram de lugar. E aí cada uma delas vai negar. Tem que acontecer isso para que você tenha, então, a equivalência da condicional na condicional. Por que eu estou fazendo condicional na condicional? Porque o meu enunciado é uma condicional e todas as alternativas também me apresentam uma condicional. Lembra que eu falei? Dá uma olhada na alternativa para você pegar o caminho. Por quê? Porque a outra equivalência da condicional é o ou. É o Neymar. Você nega a primeira, né? A Neymar, né? E mantém o quê? A segunda, mar, né? Lá, o mar, mantém a segunda. Só que isso é quando você usa disjunção, e não tem disjunção dentro do problema na forma principal, ele pode aparecer ali internamente, tá? Então, como é que a gente fecha a questão aqui? Vamos lá. Primeiro passo, você vai pegar essas aqui, vamos lá. Você vai trocar de lugar, B e C vem para frente, tá? O A vai para o final e depois você vai negar cada uma. Tudo bem? Muito bem. Agora é o seguinte, ó, eu já posso, por exemplo, como aqui está uma composição, tem uma negação de E, eu posso, pelo menos, saber se no então tem a negação de A. Não esquece, quem é o A? O A, gente, é essa primeira parte aqui, ó, se produz. Então, lá no então, vamos aqui, ó, se ajuda o país, tal, tem que procurar o produz. Então, aqui, ó, o IBGE produz, ó, ele botou produz bem aqui. Não é para negar. Se lá diz que produz, então não produz, tá? Então eu posso dizer que a letra A já está errada. Só por esse lado aqui, ó, preste bem atenção, só por aqui eu já posso dizer que está errado, porque o conjunto tem que estar todo correto. Se tiver um detalhezinho errado, o conjunto está errado, ó, tá? Aí aqui, por exemplo, ó, se tal, tem que procurar o então, ó. Então, olha aqui, ó, o IBGE não ajuda. Ah, não é não ajuda, é não produz. Lembra? Essa frase, a primeira aqui, ó, veio para o final e negou. Não é não ajuda, não produz. Então, a letra B já está errada. Tudo bem? Bora seguir. Ó. Aí vem a letra C, ó. Se não produz, ó, já está errado, porque é produz, o não produz tem que estar lá no final, ó. Tem que estar lá no final. Então, o IBGE não produz. De novo, ele botou não ajuda. Então, também está errado. Certo até aí? Também está errado. Então, a gente já tem 3 alternativas só com um pedacinho que a gente analisou. E já sabe que está o quê? Está errado. Tudo bem? Bom, agora, deixa eu fazer o seguinte. A gente vai ali para D e para E. O que acontece? Isso aqui provavelmente não vai aparecer lá. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu reproduzir na D e na E. Vamos lá. Na D e na E, a gente vai colocar de novo o não B e C, então não A, e aí a gente vai mudar, vai fazer o ajuste para poder chegar na alternativa correta. Ó. Não B e C, então não A. A gente vai fazer a leitura de novo, do jeito que a gente estava fazendo ainda há pouco. Ó. Letra D, se não ajuda, até achar o então, bem aqui então. Então, o IBGE, não produz. Essa pode ser uma alternativa correta. Ó.
Lá na letra E, também está dizendo, ó, então o IBGE é o quê? Não produz. Opa, pode ser. Então a gente está aqui no Mamãe Mandou, né? Ou seja, agora sim eu sou obrigado a mexer com esse lado. Daí então, gente, bora aproveitar para lembrar, tá? É uma outra relação. Essa aqui é chamada Lei de Morgan, tá? Então aproveitar que a gente está dando uma revisada, essa primeira parte a gente vai aplicar a Lei de Morgan. Seria assim, ó, negação do M e N. Negação do MN, ó, só troquei de letra. Como é que fica a negação do MN? Toda vez que você nega o E, na lei de Morgan você transforma para ou, e cada proposição você vai negar. Cada proposição você vai negar. Então, na lei de Morgan tem as duas situações. Lei de Morgan, nega E, vira ou. Se for negação do ou, vira E, é só trocar um pelo outro. E as proposições sempre vão o quê? Negar, sempre, tá bom? Sempre vão negar. Muito bem. Daí, gente, a gente pode reescrever aqui a nossa declaração da seguinte maneira. Vamos lá. Eu vou trocar o não B e C por não B ou não C. Então, não há. Vamos lembrar que o não há ele já está correto, tanto na D quanto na E. Falta ver isso aqui, ó. E aí vem um outro detalhe, gente. Esses olhares, assim, são especiais, principalmente problema de ABCDE. Então, vamos bem aqui, vou te mostrar aqui um detalhe. Bora ver se é isso aqui que define a questão. Geralmente é isso. Se não ajuda o país a estabelecer políticas públicas e... Olha um E bem aqui, ó. Não justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados, então tal. Beleza. Aí bora na outra. Se não ajuda o país a estabelecer políticas públicas ou... Opa, morreu a questão. É a letra E. A letra D está errada, a letra E está certa. Mas, professor, rapidinho assim? Isso. Por quê? Porque a tua leitura entre as duas declarações é ou, não é E. Você vai, provavelmente está certinho a leitura da proposição. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando bem aqui você tem, ó, o IBGE ajuda. Então, na letra D, o IBGE não ajuda. Está certinho. Negou a primeira. Tá? Justifica. Aí tu vem depois do E, ó. Não justifica. Está certinho. Mas o erro está onde? Está no E, está na operação lógica, não é no ou. Né? Não é na frase, não é no ou. É aqui o erro. Então, eu tenho logo que olhar aqui o operador lógico. São pontos fundamentais, senão você vai ler muito. Né? Tempo é vaga lá na prova, não é verdade? E aí, se você for perceber, a leitura da E é exatamente a mesma da letra D, só que troca o E pelo O. Vamos lá. O IBGE ajuda, né? Então, vamos lá. O IBGE é o quê? Não ajuda. Aí vem, depois do E, ó, justifica. Depois do OU, não justifica. Prontinho, ó. Não justifica. Então, gente, trocou e negou, tá? Contrapositivo. Depois que trocou e negou, ficou uma negação de um E. Aí virou lei de Morgan. Negou E, virou OU, negou cada proposição. Então, a proposição aqui diz ajuda, afirmativa, ó. Justifica, afirmativa. Então, vem para cá, ambas o quê? Negativa. Não ajuda ou o quê? Não justifica. Beleza? Letra E, resposta correta, então, da nossa questão número 2. Vamos agora resolver a terceira, que diz assim, ó, problema de argumentação agora, gente. As proposições seguintes constituem as premissas de um argumento. Então, vamos lá. Tem 4 aqui, ó. Bianca não é professora. Se Paulo é técnico de contabilidade, então Bianca é professora. A outra. Se Ana não trabalha na área de informática, então Paulo é técnico de contabilidade. Por último, Carlos é especialista em recursos humanos, ou Ana não trabalha na área de informática, ou Bianca é professora. Muito bem. Assinale a opção correspondente à conclusão que torna esse argumento um argumento válido. Então, gente, só para a gente fazer aqui uma ideia geral do que é a questão, vem aqui as alternativas. Então,
o formato do padrão ABCDE, né, as questões no padrão ABCDE, elas vão te dar as premissas lá no enunciado. E a conclusão, ela é correta, né, a conclusão correta, aquela que torna o argumento válido, vai ser uma dessas alternativas aqui. Então, gente, como é que a gente vai trabalhar isso? Primeiro de tudo, gente, vou passar aqui rapidinho nas alternativas. Observa, a letra A é um E, letra B é um E, letra C é E, letra D, ó, E, letra E, um E. Ou seja, todas são conjunções. Para o meu argumento ser válido, pelo conceito básico, a gente diz assim, que a conclusão é verdadeira, tomando as premissas como o quê? Verdadeiras, certo? Então, para uma alternativa dessa aqui ser a correta, por ser uma conjunção, todas as duas proposições têm que ser verdadeiras. E tem que ser verdadeiras concordante com o que tem lá no enunciado, tá bom? Então vamos voltar lá no enunciado, tudo bem? A gente volta aqui no enunciado e vai admitir, vamos lá, vamos admitir que todas as proposições serão o quê? Verdadeiras. E a gente vai trabalhar para que elas terminem verdadeiras. Logo, a gente não pode se contradizer. E aí vem uma dica importante que nesta questão ela veio no ponto perfeito, logo no começo. Ó. Toda vez que você tiver uma proposição simples, comece por ela se tiver que ser verdadeira. Por quê? Uma proposição simples ela é verdadeira ou falsa. Como ela não tem um operador lógico para trabalhar, só tem mesmo como dar verdade ou falso uma única vez. Então, Bianca não é professora, vou marcar bem aqui, ó, é uma verdade. Tá? Então eu estou confirmando aí. Só para ter uma ideia, ó, uma condicional, que é um se então, para ser verdadeiro, tá? Tem 3 hipóteses na base. Porque para ser falso, a primeira é verdadeira, a segunda é falso. Todas as outras combinações são o quê? Verdadeiras, tá? Então dá 3 trabalhos aí, tu imagina ter esse trabalho. Então é melhor pegar a proposição simples quando ela ocorrer, tá? Daí então, gente, o que a gente faz? Bianca não é professora, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar a Bianca por aqui, ela deve estar em algum lugar, né, para a gente poder atribuir valor lógico. Mas vejam, Bianca não é verdade. Então, se eu tiver Bianca não é em algum lugar, continua verdade. Se eu tiver Bianca é, passa a ser falso, porque negou. Então, vamos lá. Bem aqui tem Bianca é. Então, aqui é falso. Tá? Bem aqui é falso. Ó, eu estou vendo Bianca mais uma vez bem aqui, ó. Bianca bem aqui. Bianca é. Então, também é falso. Tá? Também é falso. Então, assim, procurem todas as premissas onde tem aquela declaração para você logo atribuir os valores lógicos, tá? Agora, vamos aqui na segunda, gente, porque eu tenho se então. Vou deixar bem aqui de novo, ó. Se então, primeira verdadeira, segunda falsa, dá o quê? Dá falso. Só que eu não quero que dê falso, eu quero que dê o quê? Verdadeiro. Então, atenção. Como a segunda é falsa, atenção, no então, como a segunda é falsa, se eu disser que a primeira é verdadeira, eu vou ter primeira vez, segunda F vai dar F. Não é isso que eu quero. Então, a dica é a seguinte. Toda condicional em que você tem a segunda falsa, basta dizer que a primeira também é o quê? Falsa. Porque aí você quebra a possibilidade de dar o quê? Falso. Você quebra bem aqui. Aí não tem como dar falso. Você garante o resultado verdadeiro. Tudo bem? Então vejam, Paulo é técnico. É o quê? Falso. Beleza? Bora seguir. Cadê o Paulo? Procure o Paulo por aí. Tá aqui o Paulo, ó. Paulo é técnico. Então, Paulo é técnico é falso. Paulo é técnico é falso também, tá? E de novo eu tenho se então. Se de novo eu tenho se então, veja, a segunda é o quê? Falsa. Se eu disser que a primeira é verdadeira, vai dar falso. Mas eu não quero que dê falso, quero que dê o quê? Verdadeiro. Então, dizer que Ana não trabalha tem que ser o quê? Tem que ser falso. Tudo bem? Dizer que Ana não trabalha tem que ser falso. Então, condicional, primeira falsa, segunda falsa, já dá verdadeiro, porque aqui é a hipótese de dar falso, tá? Então, sempre olhar aqui, ó, já que eu tenho condicional, tá bom?
Bom, agora não é condicional, aqui é uma disjunção, ó. Aqui é uma disjunção, tem ou ali, né? Beleza? Tem uma disjunção. Muito bem. Então vamos lá, dessa disjunção eu já sei que a Bianca é professora, é falso. E bem aqui está falando da Ana, ó. Ana não trabalha. E a gente viu agora há pouco que Ana não trabalha, ó, é falso. Como é Ana não trabalha, continua o quê? Falso. Opa, peraí então, se eu tenho uma disjunção, tem que ter pelo menos uma verdadeira para dar o quê? Verdadeiro. Então, aqui tem o Carlos, aqui tem a Ana e aqui tem a Bianca. São 3 situações. A frase da Ana é falsa, a frase da Bianca é falsa. Como é necessário dar verdade, então obrigatoriamente a frase do Carlos, bem aqui, ó, ela tem que ser o quê? Verdadeira. A frase do Carlos tem que ser verdadeira. Tudo bem? Então, gente, não tem mais proposição para a gente analisar. Não tendo mais proposição para analisar, resta agora a gente fazer as comparações das alternativas com, com as premissas, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Aqui está dizendo, ó, Carlos não é especialista e Paulo não é técnico em contabilidade. Precisa as duas serem verdadeiras, ó. Paulo é falso. Paulo é, já eu encontrei ali o Paulo, fui logo nele. Paulo não é verdadeiro, beleza? Bora voltar lá então. É o Carlos, ó. Carlos é especialista, é verdadeiro. Carlos não é especialista, já é o quê? Já é falso. Então, essa conjunção, lembre-se, a conjunção ela precisa ter todas as duas o quê? Verdadeiras. Então, a letra A, ela está errada. Tudo bem? Bora agora, então, ver... sim, vamos ver a letra B para a gente pesquisar. Ana não trabalha, aqui, ó. Ana não trabalha e Paulo é técnico. Só de ver a letra A aqui, ó, dizendo que Paulo não é técnico, é verdade... Dizer que Paulo é técnico é o quê? É falso. Então, imediatamente, a letra B, ela já está errada também, porque as duas precisavam ser o quê? Verdadeiro. Já tem uma falsa, já vai dar errado. Por exemplo, ó, letra C. Carlos não é especialista, é falso. Então, dizer que Carlos é especialista, ó, já é o quê? Verdadeiro. Aí tem Ana trabalha. Ana trabalha. Vamos ver lá, essa não tem aqui ainda, né? Se aqui não tem, a gente vai ter que pesquisar. Ana não trabalha é falso. Ana não trabalha é falso. Então, Ana trabalha é o quê? Verdadeiro. Opa, chegamos na alternativa correta. Carlos é especialista em recursos humanos, é verdade, tá? Ana trabalha também é verdade. Só confere lá, tá? Bem aqui, ó, Carlos é especialista, é verdade, ok? Ana trabalha, Ana trabalha também é o quê? Verdadeiro. Então, corretíssima a letra C, ela é verdade, porque atribuímos verdade às premissas. Conceito de validade do argumento, ou seja, tu tens, dessa forma, um argumento válido. Tudo bem? Tá aí, então, a nossa questão número 3, e vamos seguir, né, o nosso trabalho aqui resolvendo mais questões, tá bom? Muito bem, gente. Agora a gente vai trabalhar problemas da parte de contagem. Vamos ver essa questãozinha aqui. Aldo, produtor de uvas, dispõe de 10 trabalhadores para realizar a colheita do seu plantio. Na época adequada, para acelerar o processo de colheita, Aldo contratou mais 5 trabalhadores, que se juntaram aos 10 já existentes. Beleza, enunciado aqui pronto. Com base no texto, que seria esse texto aqui, né? Suponha que do grupo de 15 trabalhadores, lembre-se que passou a ter 15, né? Fosse constituída uma comissão de 3 membros. Então lá, dos 15, ele vai escolher quanto? 3 para formar o quê? Uma comissão. E que exatamente um desses 3 membros devesse ser escolhido entre os 5 trabalhadores novos. Nessa situação,
a quantidade de comissões distintas que podem ser formadas é igual a quanto? Muito bem. Bora lá, bora trabalhar a questão. Bom, gente, como o assunto está em raciocínio lógico, eu costumo mostrar isso através de princípio da contagem apenas. Mas depois eu vou deixar montado aí, para quem quiser, fazer também com o uso de fórmula, tá? Então vamos lá, gente. A ideia é a seguinte. Eu tenho que colocar, ou tenho que formar uma comissão com 3 membros, certo ou não? Então eu vou botar aqui. Um deles tem que ser o novo trabalhador, né, o que entrou depois, e os outros têm que ser antigos. Então eu vou chamar aqui de antigo 1 e antigo 2, tá? Porque ele diz que desses 3, exatamente um deles tem que ser escolhido entre os 5 trabalhadores novos. Então, são 3, mas um obrigatoriamente é um novo. Então significa que os outros são o quê? Trabalhadores antigos, tá? Dessa forma, gente, a gente pode distribuir. É só lembrar o seguinte, nós temos dos antigos são 10 e dos novos são 5, tá? Então, pergunto para vocês, quantos desses 5 trabalhadores novos pode ser escolhido para fazer parte da comissão? Obrigatoriamente, qualquer um dos 5, porque não há nenhum tipo de restrição. Olha, tem um trabalhador novo que é o João, que não gosta do antigo que é o José. Aí não dá para eles ficarem juntos. Não tem nada disso. Então, como não há nenhum tipo de restrição, qualquer um dos 5 trabalhadores novos pode fazer parte da comissão. Beleza. Aí eu tenho que entrar agora no campo dos trabalhadores antigos. Então, bora escolher. Está lá na tua frente 10 trabalhadores e você vai ter que escolher 2, certo? Você vai escolher um por um. Olha só, quantos dos 10 pode ser o primeiro? Mais uma vez, como não há nenhum tipo de restrição, qualquer um dos 10, correto? Imagina então que o José foi o escolhido lá, o primeiro dos 10 foi escolhido, foi o José. Quantos sobraram para fazer uma nova escolha? Sobraram 9, porque o José fazia parte do grupo dos 10, só que ele saiu porque já foi escolhido. Então ainda ficou lá à disposição quantos? 9, beleza? Bom, com relação aos trabalhadores novos, não tem problema porque é só um. Mas em relação aos antigos aqui, ó, bora imaginar o seguinte, tá lá os 3 na equipe, tá? Na comissão, o novinho tá aqui do ladinho dele, quietinho e tal, e tem aqui os 2. Aí os 2 resolveram trocar de lugar. Essa é a dica fundamental, gente, para você saber se arranja a combinação. Quando você troca esses 2 trabalhadores antigos de lugar, eu pergunto, forma uma nova comissão ou é a mesma comissão, apenas com eles em lugares diferentes? Formou a nova comissão? Não, não formou. Você tem a mesma comissão. É mais ou menos assim, você tem o João, o José e o Pedro. Está aqui a comissão de 3. O João é novo, deixa ele quietinho lá. O José e o Pedro trocaram de lugar, ficou João, Pedro e José. A comissão continua tendo os mesmos 3 elementos, as mesmas 3 pessoas. Então, isso não gerou um novo resultado. Então, lembrando, gente, tá? Faça esse teste toda vez. Quando você formar um grupo daquilo que a questão está pedindo, pegue 2 e troque de lugar. Se você perceber que essa troca não mudou nada em relação ao que o problema pede, tu tens uma combinação. Se você trocou de lugar e ele mudou o resultado, ele gerou um novo resultado proposto, né, dentro daquilo que a questão quer, tu tens um arranjo, beleza? Então, gente, aqui é combinação. E aí, professor, por que você quer saber disso? Já que você vai usar o princípio da contagem. Bom, na verdade, isso já ajuda a levar direto para a fórmula. Mas quando é princípio da contagem, tu faz o seguinte, se tu entenderes que é arranjo, tu vem aqui com os 2, multiplica, pronto, acabou tua questão. Mas se tu entende que é combinação, você vai lá no grupo que está envolvido com a combinação, que são esses 2 aqui, aquele cara não tem nada a ver com a história. E você vai fazer um ajuste, fazendo isso aqui, ó. Embaixo de cada um, você marca lá todos os elementos que estão no mesmo grupo e vai contar de 1
até terminar o número de espaços. Então, como aqui são só 2, ó, 1 e 2. E só aí é que você vai o quê? Multiplicar. Só aí é que você vai multiplicar, tá bom? Sendo assim, então, você vai dividir aqui, ó, 10 por 2, que vai dar quanto? 5. E aí você vai ter 5 vezes 5, que é 25, 25 vezes 9, tá? Vezes 9, 25 vezes 9, tá? Então aqui, ó, 5 vezes 5, 25 vezes 9. E multiplicando, então, você vai chegar em 225, tá? Então, te dando o resultado aqui direto, você marca aqui a letra B de bola. Tudo bem? Tá aí a questão número 4, resolvida pelo princípio da contagem. Professor, e se fosse com fórmula, como é que é? Bom, vamos lembrar que o trabalhador novo é um só, né, que vai ser escolhido. Então, aqui você nem aplica fórmula, se for o caso, tá? Mas ali nos antigos, tá, você vai fazer isso aqui, ó. Você dispõe de quantos antigos? Você dispõe de 10 e vai escolher, vamos chamar aqui de P de posição, você vai escolher 2, tá? Na verdade, a gente não usa A, geralmente a gente usa a letra N, tá? Então, só lembrando aqui, N, número de elementos disponíveis, e P, o número de posições. Aí lembra que eu falei ainda agora, que a gente precisa saber se é arranjo ou se é combinação? Então, aqui a gente descobriu que era o quê? Combinação. Aí tu vai ter combinação de 10 elementos escolhidos 2 a 2. Aí a fórmula da combinação, deixa eu aproveitar aqui para lembrar também, ó. A fórmula da combinação de NP-AP é N fatorial por P fatorial vezes N menos P fatorial, tá? N menos P fatorial. Muito bem. Aí você aplica aqui. Vamos ver. Fica 10 fatorial por 2 fatorial. É sempre o maior em cima e o menor embaixo. E aqui do lado, um macetezinho. Repara que em cima é N, embaixo é P. E aqui é N menos P. Então é só fazer o de cima menos o de baixo aqui do lado. Ó. 10 menos 2, que dá quanto? Dá 8 fatorial. Logicamente, quando você fizer esse cálculo aqui, atenção, vai dar isso aqui, ó, 5, que foi o que sobrou daqui, lembra? Vezes 9. Aqui a gente já fez 5 vezes 5 direto. Então, aqui seria 5 vezes 9, que dá 45. E aí, o total, como está lá na questão, era só pegar os 5 que são novos e multiplicar pelas 45 possibilidades dos antigos. Naturalmente que você vai chegar em quanto? Em 225. Beleza, pessoal? Tá? Então não tem mistério aí, tá? Não tem mistério. É usar o princípio multiplicativo ou simplesmente usar a fórmula, tá? A questão da fórmula é que, como aqui a gente está trabalhando raciocínio lógico, a fórmula às vezes dá bastante trabalho, tá? Aqui ela foi um pouquinho curta, porque eu já fui um pouquinho mais objetivo em cima da fórmula, né? Senão ia ter muito mais trabalho para montar, tá bom? Vamos para outra então. Vamos ver essa aqui. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. De fato, né, gente? Um comentário rápido. Tá 6 a favor, 5 contra. Se esse aqui, ó, mudar de ideia, né, ele fala dessa questão aqui, ó, se for este cara bem aqui, desse grupo, tem que ser daqui, né? Ele muda para ser contra. Então, ele sai um voto daqui, passa a ficar 5, e aqui passa a ficar o quê? 6. Aí ficaria 6 contra e 5 a favor, tá? Então, gente, aqui, essa decisão aqui pode ser modificada, mas se for nesse critério, tá? Então, vamos lá. Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente à afirmação feita, julgue o próximo item.
Então, vamos ver aqui esse item 5, o que ele diz para a gente, tá bom? Diz assim, ó, a quantidade de maneiras distintas de se formar o placar de 6 votos a favor e 5 contra na decisão do assunto polêmico pelos presentes no referido colegiado é inferior a 500. Bom, inferior a 500. Bora dar uma olhada nisso. Está aqui o nosso texto. Bora entender o seguinte, gente. Nós dispomos de 11, né? 11 que vão votar, né? 11 deles vão votar. Sendo que 6 votaram a favor e 5 votaram o quê? Contra. Se eu pegar o princípio multiplicativo, eu posso fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses votaram a favor. Tá? Bora ver a favor como é que fica? Então, olha só. Para votar a favor, está lá 11 na sua frente. Qualquer um dos 11 pode votar o quê? A favor. Aí ele já votou. Então, qualquer um dos 10 que sobrou pode votar a favor. E aí ele já votou, sobra apenas o quê? 9 para votar a favor. E aí segue. Cada um dos que votam vão saindo. Sobra 8 para votar a favor, sobra 7 para votar a favor e sobra 6 para votar a favor. Certo ou não? Então agora eu vou saber quantos podem votar a favor. A questão é saber o total. Mas bora logo descobrir quantos podem votar a favor. Então, gente, olha só. Se o João votou bem aqui, ó, o primeiro que votou, e o Pedro foi o último que votou, tá? Aí você diz assim, o João diz assim, Pedro, vota logo, eu voto por último, ó. Essa troca de lugar em relação ao voto, né, muda o lado, ou seja, quando eles trocam de lado, ele passa a votar contra? Não, né? Então a ordem que eles estão aí votando não importa. O que importa é que eu tenha 6 resultados o quê? Favoráveis. A ordem de fato não vai importar. Então, como na questão anterior, por se tratar de quê? De combinação, ou seja, trocou de lugar, não mudou o resultado, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó. Acabou a história. É só multiplicar, tá? É só multiplicar e apresentar o resultado do número de possibilidades de voto que a favor. Então, vamos lá. Bora fazer continha aqui. Lógico que você já vai cortar aqui o 6, né? Atenção, preste bem atenção agora. Atenção aqui, ó. 10 em cima. Embaixo tem 2 vezes 5, que dá 10. Então, eu cortei em cima 10 com 10 aqui embaixo, ok? Muito bem. Também vou fazer aqui, ó, 8 por 4. Aí já dá 2 em cima. Também vou fazer 9 por 3, ó, que aí vai dar 3 em cima. Para não ficar um negócio muito feio aí, né, gente? Bora reescrever o que sobrou, ó. Acompanhe aí. Sobrou 11, sobrou 3, sobrou 2 e sobrou 7, ó. Tá? Foi o que sobrou aqui. Bora fazer conta. Vamos lá. 11 vezes 3, 33. 33 vezes 3, 66. Vezes 7. Tá? E aí vamos lá fazer continha. 7 vezes 6, 42, vão 4. Né? 7 vezes 6, 42. Com mais 4, 46. Então, atenção, são 462 maneiras de votar o quê? A favor. Tudo bem? 462 maneiras de votar a favor. Agora, quantas são as maneiras para votar contra? Quantas são as maneiras para votar contra? Bom, são 5 votos contra, né? E aí tem o seguinte, gente. Essa aqui é bem fácil, tá? Eu não quis entregar o jogo porque a partir daí a gente cria uma ideia geral para outra situação. Olha só. Bem aqui, gente, eu tenho 5 ainda, né? Lembra? Eram 11. 6 votaram. Sobraram 5 para ser o primeiro contra, 4 para ser o segundo contra, 3 para ser o terceiro a votar contra, 2 para ser o quarto a votar contra e um só, que foi o último que votou o quê? Contra.
Só que da mesma maneira como foi a favor, se eu trocar de lugar a ordem desses votantes aqui, ó, não muda o resultado. Então eu continuo com a ideia de quê? De combinação. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Aí você multiplica aqui, ó. Aí você simplesmente vai perceber, ó, vai cortar, olha aí, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5. Ou seja, o resultado aqui vai dar exatamente quanto? Exatamente 1. E aí eu te digo uma coisa, gente. Sempre que você tiver que separar em 2 blocos, você vai escolher o primeiro e fazer. Vai escolher o primeiro e vai fazer, tá bom? Vai lá, executa, vai dar o resultado. O que vai acontecer é que a quantidade que sobra, ela vai ocupar exatamente a quantidade de espaços, né? Então sobrou 5, vai ocupar 5 espaços. Então aqui não tem nem o que fazer, você pode imediatamente dizer que o resultado é igual a quanto? Que o resultado é igual a 1, tá? Logo, o total é o quê? 462, beleza? Vezes 1. Lembrando, por que que multiplica, por que que não soma? Porque você quer o total de maneiras de criar a situação de voto. Então, você tem que criar a situação de votos a favor e contra, e não a favor ou contra. Se fosse ou, seria somando. Como é e, é multiplicando. Então, o resultado aqui, ele não modifica para a quantidade de resultados o quê? A favor. Logo, o total é 462, que é inferior a quanto? A 500. Portanto, o item está certíssimo. Perfeita questão aí para cair na tua prova, né? Lógico, não vai cair igual, mas muito boa a questão para você usar o recurso do princípio multiplicativo. Tudo bem? Tá aí a questão número 5. Olha o enunciado agora para a 6ª questão. De um grupo de 6 servidores de uma organização, 3 serão designados para o Conselho de Ética como membros titulares e os outros 3 serão os seus respectivos suplentes. Em caso de falta do membro titular no Conselho, somente poderá assumir seu lugar, o respectivo suplente. Então não pode qualquer um estar substituindo, tá? Muito bem, diz assim: com base na situação hipotética acima, julgue o próximo item. Vamos lá. O número de maneiras de serem selecionados os 3 membros titulares e seus respectivos suplentes é superior a 100. Muito bem. Gente, lembre-se, são 6 servidores ao todo. Até aí ninguém é de ninguém, né? Ninguém é membro titular, ninguém é suplente e tal, né? Mas a gente vai ter que escolher desses 6, 3 para serem titulares e os outros 3 serão o quê? Suplentes, tá bom? Muito bem. Então, bora fazer o seguinte. Nós temos que o total de servidores é igual a 6. Aí nós vamos ter que escolher titulares, né? Quantos titulares? Titular, 3. Suplente, também 3. Ok? Muito bem. Bora escolher o titular, então. Bora escolher o titular. Gente, para o titular, vamos separar aqui, para o titular, vamos escolher o primeiro, o segundo e o terceiro. Como até aí não teve escolha de nada, qualquer um dos 6 titulares, qualquer um dos 6 servidores pode ser um membro que titular. E escolhendo um deles, só sobra 5 opções para ser o quê? O segundo titular. E depois só 4 para ser o terceiro titular. Beleza até aí? Muito bem. A questão é, como é um membro titular, não está dizendo quem faz o quê dentro lá dessa equipe de membros. Então, nesse caso, eu tenho aqui, ó, uma combinação. Se tem combinação, basta o quê? Fazer o ajuste, tá? Ou, se for por fórmula, a combinação de 6 elementos escolhidos, 3 de cada vez.
Tudo bem? Então vamos lá, bora fazer a conta aqui, gente. Bora fazer conta. Conta rápida, gente. 6 em cima. Embaixo, ó, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. 6 embaixo. Então cancela 6 em cima, né? 6 em cima com 6 embaixo. Logo, sobra em cima apenas o 5 e o 4. Então eu vou ter 20 maneiras de escolher o quê? Um grupo de 3 titulares, né? 3 membros titulares. Bom, se você parasse aqui, você diz, ah, tá errado o item e tal. Só que agora tem que escolher o quê? Os suplentes. E aí que está um detalhe, gente, entre os suplentes, tá? Vou voltar bem aqui, porque tem um detalhe lá no texto que ele é fundamental. Eu até enfatizei aqui para a gente poder trabalhar de maneira correta na questão. Ele diz assim, ó, somente poderá assumir seu lugar, no caso do membro titular, no caso da falta do membro titular, ó, só pode assumir seu lugar o respectivo suplente. E isso, gente, implica no seguinte, bora lá, bora trabalhar a questão dos suplentes. Para os suplentes, vamos lá, tem o primeiro suplente, segundo suplente, terceiro suplente. Quantos pode ser o primeiro? Qualquer um dos 3, né? Porque sobrou só 3. 3 já são o quê? Membros titulares. Quantos pode ser o segundo? Qualquer um dos 2 que sobrarem. Quanto pode ser o terceiro? Qualquer um dos 3 que sobrarem. Beleza. Aí você vai pensar como na questão anterior. Ah, professor, não teve lá o problema do voto a favor? Como sobrou 3 aqui, então vai dar uma maneira só. Só que tem um detalhe. Vamos imaginar aqui que o João é um suplente. O João é um suplente. Só que ele pode ser suplente do primeiro, do segundo ou do terceiro. O detalhe é que se ele for suplente do primeiro, ele não pode ser suplente de quem? Do segundo. E aí eu pergunto, e se tiver o José? O João é suplente do primeiro e o José é suplente do segundo. Ó. Vamos trocar de lugar? O José é suplente do primeiro e o João é suplente de quem? Do segundo. Então, nesse caso, ele é suplente de membro titular o quê? Diferente. Então, nesse caso, a ordem que eles estão distribuídos como suplentes interfere na quantidade de maneiras de quê? De se criar um grupo de quê? De suplentes, tá? Então, nesse caso, a ordem importa. Nesse caso, se eu trocar de lugar, muda o resultado. Preste bem atenção. Vou fazer um exemplo bem aqui, ó. Se eu tiver bem aqui, como suplente, a Ana, a Bia e o José. Ana, Bia e José. A Ana é suplente do primeiro, a Bia é suplente do segundo e o José é suplente do terceiro. Se eu pegar a Bia e a Ana e trocar de lugar, vamos só pegar a Bia e a Ana, ó. Nem precisa mexer lá no José. Deixa o José quietinho aqui, ó. Mesmo lugar dele. Se eu quiser mexer com o José, pode? Pode, não tem problema. Mas reparem que aqui, ó, a Ana era suplente do primeiro e a Bia era suplente do segundo. Só que agora a Bia é suplente do primeiro e a Ana que é suplente de quem? Do segundo. Então é uma maneira diferente de montar a equipe de quê? De suplentes. Por isso, ao trocar de lugar, o resultado modifica. Isso caracteriza o quê? Um arranjo. Nesse caso, até em particular, apenas uma permutação, porque são 3 elementos para 3 posições, a quantidade é igual, tá? Então aqui, gente, basta o quê? Multiplicar. Ou seja, eu vou ter 6 maneiras de montar uma equipe de quê? De suplente. Como a questão quer saber isso aqui, ó? O número de maneiras de serem selecionados, o quê? Os 3 membros titulares e seus respectivos suplentes, então o total de maneiras é de 20 para titulares e 6 para suplentes. Portanto, 20 vezes 6 vai dar 120, que é superior a quanto? A 100. É superior a 100. Portanto, o item 6 está
certinho, beleza, gente? Tá aí, então, a questão 6. Há uma questãozinha dessa na prova, seria muito bem-vinda, né, gente? Só é treinar, tá aí o tempo, você rever o vídeo para poder o quê? Melhorar o seu rendimento aí no padrão de questão. Tá legal, gente? Bom, quero agradecer vocês, né, por terem acompanhado até aqui. Como eu já falei, fica de olho aí, porque já vem aí a revisão 2, né, a segunda parte dessa revisão, para completar da melhor maneira possível esse seu estudo e você ter sucesso na prova. Beleza, gente? Um grande abraço.